Alberto. Água pra mim. Não, tranquilo. Alberto, boa tarde. Queria que você falasse um pouco a respeito desse momento que você está vivendo, mas respondesse sobre... A gente queria saber também como se sente profissional nesse momento. A gente escuta muita coisa, né? Você se preparou, fez estágios fora do país, voltou, né? E, claro, tem outros nomes também nessa situação de ser técnico do Palmeiras. Como é que você encara isso, né? Sendo uma possibilidade, mas ainda, né, não sendo a realidade nesse momento. Boa tarde a todos. Em relação a isso, eu falo com muita verdade mesmo, que estou muito tranquilo. Eu, algumas vezes, fui interino com essa troca de treinadores e nessa expectativa de quem chegará. Né? Foi assim na primeira vez com o Gilson e está sendo agora com a saída do Cuca. Então é muito tranquilo. O que eu procuro passar para os jogadores de verdade é que nós precisamos pensar na Ponte Preta, que é o próximo adversário, porque o Palmeiras precisa disso. Então, do meu lado não muda nada de verdade mesmo, porque é assim que eu penso e assim que eu passei para os jogadores, que a gente precisa. O Palmeiras precisa pensar só na Ponte Preta. O meu futuro, ele está aí com muitos anos de carreira, não tem problema nenhum. Eu falo de verdade mesmo, porque eu sou muito realista para as coisas, de que pode acontecer, de que não pode acontecer. Eu preciso mostrar o meu trabalho para o Palmeiras, não é para a diretoria, para amanhã eles me efetivarem. Eu preciso fazer um bom trabalho para a gente classificar o Palmeiras na melhor condição possível. Por isso que eu estou muito tranquilo em relação ao meu futuro, em relação a ser técnico, ou se eu vou voltar a ser auxiliar, ou se eu vou ser o técnico em outro lugar, enfim, tudo isso aí. Alberto, até essa decisão que deve ocorrer provavelmente em dezembro, né, no teu caso, mas queria que você falasse das características no futebol, né? As pessoas gostam muito de rotular. Esse técnico é o do contra-ataque, esse aqui gosta mais de usar a tática, esse a parte motivacional. Como você define o teu trabalho, Alberto, tua linha de trabalho? Vamos pela parte motivacional. Parte motivacional, você que está aqui, vocês que estão aqui diariamente, mesmo eu sendo auxiliar, todas as vezes que o Cuca deixou que eu comandasse os treinos, eu sou muito participativo, cobro muito, sou muito exigente. Como treinador, sou o dobro ou mais. Porque essa coisa do motivacional, de você se preparar amanhã, você falar 2, 3 frases de efeito para o jogador, comigo não funciona muito. Eu gosto do dia a dia, o começo do jogo, ele começa nos treinamentos, durante a semana, eu acredito muito nos treinamentos, então essa parte eu não... eu vou lembrando os jogadores depois na pré-eleção, tudo aquilo que nós treinamos, tudo aquilo que foi pedido e depois foi treinado. É muito bom frisar isso, porque tudo que nós pedimos é treinado. Né? Em relação a... Eu sempre gostei de um jogo bem jogado, e tentei fazer isso em todas as vezes que trabalhei aqui como treinador, e no Red Bull também. Mas nós temos que diferenciar bem as duas partes, com posse verticalizar no momento certo, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem usar de termos, quando você tem a posse de bola, quando você tem a bola para jogar, mas muita qualidade também na fase defensiva. Então, são duas fases distintas que eu cobro muito os jogadores para estarem muito atentos a isso. Ô Alberto, claro que esses 10 últimos jogos são muito importantes para o Palmeiras, assim como 2018 também é importante. A gente sabe que o planejamento já começa geralmente nessa fase final. É difícil você também falar pelo Palmeiras, mas até pelo que envolveu a última saída do Cuca, onde muitas pessoas colocavam você como nome importante para ficar no Palmeiras. Se dessa vez não acontecer, você ficaria mais frustrado porque é uma chance real que pode acontecer? Não fiquei mais frustrado. Da outra eu não fiquei frustrado. Não fiquei... Não, também não. O que eu falei antes, o futuro meu eu estou começando uma carreira, então eu vou ter essa carreira aí, oportunidades, se Deus quiser, vão aparecer várias.
E eu estou muito tranquilo em relação a isso aí, porque eu não vou, porque eu não me iludo com nada, como eu falei antes, eu sou muito realista, então nada vai me frustrar, porque eu estou pensando, quebrando a cabeça em que a gente pode fazer para anular, o que a gente pode fazer para fazer coisas boas contra a Ponte Preta. Eu não estou pensando nem na sexta-feira no treino, nem no Grêmio. Imagina daqui ao final desse 10º jogo que falta. É só a Ponte Preta mesmo, e é de verdade, eu estou falando, não é para uma frase feita no caso, não, eu estou falando de verdade. E nesse ciclo que você pegou, o único técnico não foi o Eduardo Batista, né? Que você saiu, fez esse ato com o Campeonato Paulista, agora você retorna, vai enfrentá-lo amanhã com uma Ponte Preta que geralmente sempre dá trabalho para a equipe do Palmeiras. Como que você conhece o trabalho do Eduardo, claro, já de algum tempo, e essa Ponte Preta, como é que você imagina que possa conseguir vencer amanhã? A Ponte Preta, primeiro que ela está em uma situação delicada, uma posição delicada no campeonato, na tabela, né? Então eles precisam estar muito atento para os objetivos que eles têm de essa luta contra o rebaixamento. Eduardo a gente já conhece, já desde a época do Sport, que é um time sempre muito organizado, um time muito bem treinado, então a gente vai encontrar muitas dificuldades, fora o histórico de Ponte Preta e Palmeiras, mas a realidade que eles têm lá hoje, das pessoas que trabalham lá hoje, nós vamos encontrar dificuldades, porque é um time bem montado, é um time que tem de qualidade de jogadores. Roberto, tudo bem? Em relação a esse começo seu de trabalho, pode ser uma impressão, mas a gente já observa, pelo menos, uma mudança na intensidade dos treinamentos. Você a todo instante ali acompanhando, tentando ajustar duas linhas. Dessa maneira que você quer trabalhar, essas duas linhas de 4 bem definidas, bem próximas, bem fechadinhas mesmo? Os treinos que vocês viram, ele são os mesmos que eu dava com o Cuca. O Cuca me dava muita liberdade para isso, por isso que a gente casou muito bem essa parceria, né? Ele como treinador, eu como auxiliar. Talvez tenha passado a impressão que são treinos mais dinâmicos, por causa talvez da forma que eu cobro os jogadores hoje, que é uma forma de cobrar diferente de um auxiliar. Eu sabia muito bem fazer o papel de auxiliar, porque ali você tem um limite, então eu ia até onde eu podia ir, porque tinha um treinador à beira do campo, observando o treino, fazendo as cobranças que ele achava que devia fazer no momento. Então talvez essa seja a diferença. Eu sou mais participativo ainda, como eu falei antes, como treinador, por agora a responsabilidade ser maior para mim também. E o jogador, instintivamente, ele sabe, quando muda o comando, ele tem a oportunidade de mostrar algo a mais, de repente conseguir uma vaga no time titular. E isso aumenta, evidentemente, a disposição do cara dentro do treino, não que não existia antes, mas o cara quer mostrar algo a mais para o treinador novo, enfim, que está comandando a equipe. Ontem teve um lance, o Guerra, infelizmente, acabou se contundindo, fica fora por 4 semanas. Como que você viu aquele lance normal, de disputa de treino mesmo, e tem alguma conversa para a galera pegar um pouco mais leve nos treinos? A gente tem algumas regras nos treinos que servem não só para a gente evitar lesões, mas também para qualificar a fase defensiva. Algumas regras que eu uso, eu já usava antes e voltei a usar agora no comando. A lesão do Guerra, ela foi acidental mesmo, porque ele cai com a mão apoiada, com a palma da mão no chão, e ele acaba fazendo um movimento no ombro. Então, não foi uma pancada, com o carrinho ele não foi nada de uma pancada ou uma chegada mais forte por trás, nada. Ele teve um contato até de braço, não foi nem com a parte inferior do corpo para que ele se machucasse. Ele deu um pouquinho de azar, na verdade. Valentim, boa tarde. Falando um pouquinho desse teu retorno ao comando técnico do Palmeiras, né? O Cuca foi quem pediu, em tese, para trazê-lo de volta. Então a relação, de fato, é muito boa. Mas eu quero saber o seguinte: ele estava no comando, é claro, você trabalhando como auxiliar. Qual era o tamanho da sua liberdade e quantas vezes ele admitia algumas ideias diferentes do costume dele que você passava? O Cuca, para quem não sabe, ele fazia um exercício com todos da comissão técnica em relação a quem achava que deveria começar jogando, o posicionamento de cada jogador, bolas paradas, enfim, tudo aquilo, o contexto mesmo. E cada um tinha sua opinião, e depois o Cuca, lógico, ele ainda gostava de perguntar os porquês das escolhas, o porquê de certos posicionamentos, então a gente colocava a cada um o que achava, e ele dava liberdade para todos, e particularmente para mim muito, porque, como já foi dito, e todos sabem, a gente se dava super bem, ele confiava no meu trabalho, gostava do meu trabalho, então
era uma parceria muito transparente e procurando ajudar ao máximo o Palmeiras. Eu pergunto isso porque eu cheguei a fazer uma análise do jogo contra o Atlético Goianiense e percebi bons pontos diferentes do que o Cuca pedia. Como, por exemplo, uma paciência muito maior para fazer a verticalização do jogo. Em um lance que eu até separei, 24 passes foram dados até chegar no gol. Em um outro momento, a marcação por zona, que desgastou muito menos a parte ofensiva do time, teve gás para segurar a posse de bola depois. E, além de tudo, o time com 3 homens mais soltos quando se defendia para buscar essa aceleração. William, Moisés e algumas coisas a gente pensa diferente, que é normal. Né? O Cuca, eu e o Oswaldo, eu e Gilson, o Mancini no Atlético Paranaense, enfim, isso aí é normal. O que é o mais legal de uma comissão técnica? Eu acredito nisso, porque se o auxiliar, os auxiliares, no caso, concordarem sempre com o treinador, aí quer dizer que as coisas não vai ser útil só para ajudar a carregar um cone ou os coletes. Então, quando tem essa discordância de um posicionamento, de uma forma de se defender, de uma forma de atacar, é legal. E isso a gente tinha normal, né? Eu procurei corrigir isso aí que você falou, essa leitura que você fez, dentro das coisas que eu acredito que são boas hoje para o Palmeiras. Roberto, aqui, ó, tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber se nessa deliberação em relação ao Roger Guedes, dele treinar de maneira diferenciada em relação ao restante do elenco, se você teve efetivamente alguma participação nisso, e pelo que a gente está lendo também, né, sobre comprometimento em treinamento do Roger Guedes, você via alguma coisa diferente em relação a ele do que o elenco em termos de comprometimento? A decisão do Roger ficar esses dias treinando separadamente para retomar a condição física foi por parte da diretoria. A volta dele acontecerá na próxima semana, segunda-feira, e o que eu falo não é só para o Roger, eu falo para todos os jogadores, e falei anteriormente aqui numa pergunta que me foi feita. Eu acredito muito no treinamento. Se eu achar que o jogador não está dando 100% no treinamento, não está me servindo. Então ele precisa, por isso as minhas cobranças, por isso talvez que vocês tenham imaginado que os treinos estão mais dinâmicos, é porque eu os cobro assim. Tem que dar 100%, porque no futebol de hoje é impossível você dar 80% e querer depois dar 100% no jogo. Então, 80% nos treinos e 100% nos jogos. Então, o Roger quando voltar, mas não é o Roger, é o dos goleiros ao meus camisas 9, treino intenso do começo ao fim, do tempo que é determinado, passado para eles antes. Toda vez que eu vou começar um treinamento, eu passo a duração do treino certinho. Ali só se pensa em treinamento até o apito final do treino, para que todos estejam realmente concentrados para darem o melhor. Normalmente no pré-jogo o Cuca não gostava muito de falar da escalação, né? Eu queria saber de você se você pode confirmar mais ou menos a manutenção do time que foi contra o Atlético Goianiense, com o Keno, ou se você vai mudar. E até se você nessa semana conseguiu detectar alguma coisa que você quisesse mudar e não tenha tido tempo na semana anterior. Queria saber dessa formação, e se o Jean e o Mina vão poder ser relacionados já. O time provavelmente vai ser o mesmo. A gente ainda está com algumas coisinhas para ajustar ali na parte do departamento médico. Não tenho ainda os jogadores todos da forma que eu pretendo ter às 20 horas de amanhã. Em relação ao Mina, ele não vai para esse jogo ainda. O Mina, ele treinou pouco ainda com a gente. É um jogador até que eu não tive a oportunidade de encontrá-lo antes para a gente bater um papo, até para ficar uma coisa mais clara para ele. O Jean volta, o Jean está convocado. Então eu preciso ainda definir algumas coisinhas com o departamento médico para já colocar na cabeça os 11 que vão começar jogando. Roberto, você disse que está começando como técnico, enfim, mas já tem um estofo, já tem uma experiência por ter trabalhado com técnicos muito experientes. E tem um estofo ainda maior por, como jogador, ter passado por muitos clubes, inclusive na Europa e na Itália. Essa sua experiência na Itália como jogador e também não só dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, o que você aproveita disso aqui no Palmeiras? O que você traz da Itália, por exemplo, que é um país que tem muita identificação com o torcedor palmeirense, o que você traz de lá que você aplica hoje no Palmeiras, está começando a aplicar aqui no Palmeiras? E se tem algum time de lá de hoje que te enche os olhos? Eu parei de jogar em 2009, comecei a trabalhar em 2012.
no Atlético Paranaense. Quando eu decidi que não jogaria mais, comecei a fazer meus estágios, comecei a estudar em 2010. Em março, se eu não me engano, eu já fui para a Itália. Fiquei 120 dias na Itália na primeira vez. E depois fui mais 2 vezes, recentemente, agora depois da minha saída do Red Bull. O que eu falo da Itália? Seria um pecado, não sei se eu posso usar esse termo, se eu não aproveitasse as 2 escolas. Uma escola que eu conheci muito como atleta durante 8 anos e meio, com treinadores excelentes. Um que é um cara que eu admiro muito, que é o Luciano Spalletti, que tive recentemente com ele na Roma agora. E o futebol brasileiro. A Itália, no meu ponto de vista, é uma das melhores fases defensivas de organização defensiva do mundo, tá? Junto com a Inglaterra, junto com a Alemanha. Os outros países, Espanha, Portugal e França, eu acho que fogem um pouquinho dessa qualidade da fase defensiva, só a fase defensiva nós estamos falando. Eu acho que é muito boa e eu procuro unir o quê? Essa obediência tática, essa referência que eles têm de qualidade na fase defensiva com o talento do futebol brasileiro, com o improviso do jogador brasileiro, com a qualidade técnica do jogador brasileiro, do jogador sul-americano, no caso. Então eu procuro unir essas 2 escolas riquíssimas. Nós estamos falando de 9 títulos mundiais, se não me engano. Então seria um pecado mesmo se eu não aproveitasse essas 2 escolas, que eu conheço bem particularmente porque estudo. No Brasil nós estamos aqui, sou brasileiro, lógico, e o italiano que eu gosto muito, estudo muito, é um país que eu presenciei como atleta e agora desse outro lado aqui. Oi, Alberto. A gente viu algumas mudanças, talvez poucas, mas eu queria que você pontuasse que você conscientemente mudou em relação ao time e o jeito que o Cuca vinha jogando nessa última partida, exatamente, por exemplo, de adiantar um pouquinho mais o Willian, o Davidson ficar no banco. Eu optei por um ataque de qualidade técnica com velocidade. Procurei unir essas duas qualidades aí que os jogadores do elenco têm, né? O desenho praticamente não mudou. A gente joga num 4-3-3, que ele vira um 4-2-3-1, enfim. Então ele é o desenho que o Cuca vinha, é o que eu gosto também, e que joguei assim outras vezes que fui interino aqui, e no Red Bull também jogava assim. Uma mudança ou outra, ela sempre aconteceu quando eu estive de auxiliar e depois como interino com outros treinadores também. Para dar um exemplo, no último jogo, a última vez que eu fui interino aqui, se eu não me engano, na época eu jogava Thiago, estava jogando até o último jogo da saída do Marcelo Oliveira, Thiago e Jean, e naquela oportunidade contra o São Paulo, no Pacaembu, eu coloquei Matheus Salles e Arouca, e trouxe o Robinho para dentro, que nos últimos jogos do Marcelo vinham jogando um pouquinho na beirada, enfim. Só para dar um exemplo daquilo que eu vejo no momento, daquilo que o adversário pede, daquilo que eu vejo, que eu estou vendo nos treinos, que eu estou muito de perto, acompanhando características e sentindo um pouquinho do feeling e também do treinador em relação a quem pode me ajudar naquela partida. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que o senhor não teve muito contato com os titulares desde que assumiu. Participou mais aí com as reservas durante os últimos treinos. E eu queria saber, para efetivar essas mudanças no time, quando é que você acha que a gente vai conseguir ver algo realmente diferente? Ou se no próximo jogo já a gente vai ter uma cara sua no time? Demanda um pouco de tempo para realmente fazer. Ontem até tive uma conversa rápida com eles, dei um exemplo de um conceito que eu falei ontem, que quando a gente tiver desse jeito eu vou estar satisfeito. Precisa de tempo. Eu tive pouco contato até, vocês não sabem, mas no sábado eu até não me senti muito bem, não foi a duração do treino que eu queria, não consegui passar aquilo que eu queria para o jogo. Nós fizemos uma parte só do treino que antecedeu o jogo contra o Atlético. O que eu falei para os jogadores, foi o termo que eu usei, que a gente precisa acelerar o processo de entendimento daquilo que eu estou querendo, da forma que eu quero que o time defenda, da forma que eu quero que o time ataca. Então, agora que eu estou conseguindo mais 2 dias com o time titular e o pessoal que não joga, depois que vocês vão perceber um pouquinho mais durante as minhas atividades, todo treino que é feito para um é feito para outro. Não tem treino diferente para A, para B ou para C, não. Todos treinam a mesma coisa, que amanhã eu vou precisar de todos, não só numa partida seguinte, mas principalmente durante o jogo, no caso de uma substituição, enfim. Então,
o treino ele é dado igualmente para todos, né? Agora, o que eu pedi a eles, repito, foi para a gente acelerar esse processo de entendimento rápido mesmo, daquilo que eu quero, daquilo que eu estou querendo ajustar, que eu acho que vai ser necessário. Alberto, boa tarde. Quando o pessoal aqui no Palmeiras fala sobre você, todo mundo fala, vê com muito bons olhos o futuro para você, mas também pontuam que você ainda está em evolução. Então, por tudo que você já viveu, você já se considera um técnico capaz de aguentar tudo aquilo que a gente sabe que tem no Palmeiras de pressão, enfim, toda a expectativa que se tem aqui, ainda mais para um ano que a gente sabe que vai ser com maior expectativa em 2018. E pensando, sei que você não pensa no que vai acontecer aqui no Palmeiras, mas para a sua carreira, você se imagina mais um ano como auxiliar ou no seu plano de carreira, talvez 2018 já seria um ano para você se firmar como um treinador? Eu quero que vocês entendam bem a minha resposta, por favor. Se eu vou continuar como auxiliar o ano que vem, ou se eu vou ser treinador aqui em uma outra equipe, isso aí só o futuro dirá. Tranquilo, eu estou muito tranquilo em relação a isso, estou pensando somente na Ponte Preta. Agora, que eu estou pronto para ser treinador em qualquer equipe, eu estou pronto, eu não tenho sombra de dúvida sobre isso. Isso é muito tranquilo também em relação à mesma tranquilidade que eu tenho para falar para você que eu não tenho. Não estou me preocupando com o futuro agora, em relação a onde eu vou, qual função que eu vou exercer no futuro aqui no Palmeiras, mas é muito tranquilo também dizer para todos, e é uma coisa minha, que eu estou pronto para ser treinador em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer equipe. Alberto, até em cima disso, é claro que a gente está falando muito do futuro, mas tem o jogo da Ponte, aí tem uma semana que é uma semana importante, tem o Grêmio, mas até pegando essa última resposta que você deu, esse momento, olhando para a tua carreira, é o momento mais importante também, porque da outra vez você saiu, né, apostou no Red Bull, voltou, se preparou ainda mais. Claro que do ano passado para esse você está melhor esse ano e é a evolução da carreira. Mas você acredita que agora você vai realmente definir, olha, o Alberto é um treinador, como você disse, preparado, é um cara que a gente já pode colocar no mercado como opção, tanto no Palmeiras como em outras equipes. Esse período vai ser um período importante, não só para o Palmeiras de busca de vaga de Libertadores, mas pessoalmente também? Não, claro, hoje é o momento mais importante da minha carreira, mas ele foi o mais importante da minha carreira. Vou dar três exemplos. Esse de agora, que é muito importante, eu preciso agarrar essa oportunidade de ajudar o Palmeiras como treinador a fazer o melhor ponto possível, como foi falando antes. Mas foi o momento mais importante da minha carreira também quando? Quando eu assumi os 7 jogos na saída do Gilson, que ali já estava determinado também, porque o Gareca quis assumir somente depois da Copa, né? Então, aquele momento ali foi um momento muito importante para mim também. O momento da minha saída como treinador do Red Bull, aquele também foi o momento mais importante da minha carreira, como primeira vez como treinador numa equipe. Então, assim, é o presente que é muito importante. Você falou bem, eu não posso pensar no Grêmio, sendo que eu tenho a Ponte Preta amanhã. Então, imagina se eu... Caramba, será que eles vão me efetivar? Será que eles vão trazer o Mano, que é o nome que está sendo falado? Será que eles não vão trazer o Mano, mas também não... Eu não posso pensar nada disso, eu só posso pensar hoje, como vai ser meu treino hoje, que eu preciso buscar esses jogadores para amanhã eles estarem prontos para fazer aquilo que a gente tem de ideia. Então é o presente, não tem como fugir disso, sabe? Ainda falando de presente, Alberto, como é que você vê então os técnicos presentes no Campeonato Brasileiro oriundos das categorias de base? O Carille no Corinthians fazendo um grande trabalho, o Jair Ventura fez um excelente ano no Botafogo. Você acha que isso ajuda você que está nessa situação de buscando o seu espaço? Ou de repente é uma concorrência que o cara às vezes nem olha que os caras estão há 10 anos nos clubes e acha que você tem que ter o mesmo sucesso repentino que eles têm? Eu acho legal, é uma nova geração que está vindo, e é normal em quaisquer seja a profissão, dentro do esporte ou não, que vão mudando, né, gerações. Você citou nomes importantes, o Carille fazendo um ótimo trabalho, o Jair também, o Zé Ricardo, o próprio Eduardo, que é um treinador já com uma bagagem maior do que esse que nós estamos citando agora, mas que é muito jovem também. Eu fico feliz porque talvez fortaleça para dirigentes, para a própria imprensa, amanhã uma aceitação e consequentemente, para os torcedores, esses jovens treinadores dando certo, para dar mais coragem, talvez, não sei se também a palavra é correta para usar, mais coragem para virem outros, né, para acreditarem em outros nomes que estão surgindo aí. Boa tarde, Alberto.
O Cuca, antes de deixar o Palmeiras, comentou da expectativa de vencer todos os jogos até o final do Brasileiro. Você me parece estar muito focado na partida da Ponte Preta e depois vai pensar no Grêmio, mas você tem isso na sua mente que se você tiver uma campanha assim excelente até o final do Brasileiro, isso pode credenciar você a ser efetivado aqui? Você tem esse pensamento? Não sei qual que vai acontecer lá na frente. Agora, o discurso de pensar no próximo adversário foi até mesmo antes da saída do Cuca, porque foi um pacto que nós fizemos aqui dentro. Jogadores, comissão técnica e diretoria. Na presença do Cuca ainda. Então, esse pacto, essa forma de nós trabalharmos, ela continua mesmo depois da saída dele. Pensar somente no adversário que nós vamos enfrentar. Valeu, gente. Obrigado, viu?